Obrigado, Sérgio. É um prazer estar cá. Eu queria estar aqui. Eu queria agradecer, enfim, a possibilidade de estar aqui apresentando esse trabalho, a presença dos ilustres comentaristas. Não podia esperar tamanha, enfim, competência. Queria agradecer também ao presidente pelos comentários que ele fez ao livro, enfim, muito apreciados. Eu pedi ao Sérgio que me avise com 10 minutos antes de terminar para eu, enfim, manter a minha disciplina. Tá? Vou botar isso aqui. Então, a ideia é apresentar, quer dizer, rapidamente quais são as principais ideias que a gente discute nesse livro. A ideia, quer dizer, a motivação principal é falar do impacto da emergência da Índia sobre a América Latina. Eu vou seguir um roteiro somente simples. E começa a falar em pé, que acho que é melhor, né? Assim, as pessoas... Você precisa de ajuda para manusear? Não, não tem problema não. Bom, então, eu falo rapidamente um pouco da motivação. Eu acho que a gente tinha uma insatisfação muito grande, eu pessoalmente, as pessoas no banco em geral, da maneira como que a América Latina em geral, e o Brasil em particular, tinha e tem manejado a relação com a China, né? Eu acho que a coisa foi muito improvisada, não tinha, apesar de todos os sinais, quer dizer, a China vinha crescendo desde da década de 80, acho que a região foi pega de surpresa, a diplomacia improvisou muito em relação a isso, acho que se consolidou uma relação que, ao meu ver, não é a que mais nos favorece, e tinha claramente, acho que existem claramente sinais de que a Índia segue o mesmo caminho, né, tem semelhanças enormes com relação à China, ou seja, uma economia ultra escassa em recursos naturais, tem uma enorme população, né, 1,1 bilhão de habitantes, enfim, uma complementaridade enorme. E, quer dizer, era importante, quer dizer, antes que essa promessa, principalmente porque, quer dizer, a Índia é uma promessa no que diz respeito a manufaturados, antes que essa promessa se realize, que a gente tenha que improvisar novamente uma reação, até porque ela se acumula, como são muito semelhantes as duas economias, né? Quer dizer, acumula algum dos problemas que a gente já tem com a China. A gente achou importante investir nesse estudo para tentar, sobretudo, chamar a atenção, né, da sociedade, dos governantes com relação aos desafios, as oportunidades que vêm por aí. Tá? Então, como é que está organizado, como é que eu vou organizar a minha exposição? Eu começo primeiro com um pouco para dar um pano de fundo, né? Ou seja, por que cresce ainda? Que é um pouco aquela dimensão que sempre tem nas discussões, seja de China ou seja de Índia, que é que lições a gente pode levar das experiências dessas economias que estão crescendo, né? Quer dizer, a Índia não cresce tanto, não tem crescido tanto quanto a China, mas tem crescido a 7%, 8% há 2 décadas, e obviamente fica todo mundo interessado, querendo saber o que esses caras estão fazendo, o que esses países estão fazendo, e que a gente pudesse adotar e que melhorasse o desempenho, sobretudo numa região como a América Latina, que vem há algum tempo, enfim, lutando para melhorar o seu crescimento. Então, essa primeira parte, exatamente sobre essa discussão, eu vou passar, assim, vou apresentar alguns fatos muito estilizados, depois passo para a discussão da relação bilateral, comércio, né, que aí é a questão, o paradoxo, que o potencial é enorme, né, mas o comércio é desse tamanho. Então, a ideia é por que é tão pequeno, sobretudo quando você compara, né, com a relação bilateral que a gente tem com relação à China. Depois falo da questão de investimento e cooperação, por fim, a última dimensão dessa história, que é que tipo de desafio competitivo, né, representa a Índia para o Brasil e para a América Latina, e apresento algumas rápidas conclusões dessa história. Então, por que cresce a Índia? Aí eu procurei resumir rapidamente qual é o cerne dessa questão com esse mapa, com esse gráfico. Parece um pouco confuso, mas nem é tanto. Ou seja, eles pegam 50 anos, mais de 50 anos de história, de crescimento, isso é a taxa de crescimento per capita, né? China, Índia, Coreia, Brasil e México. Como vocês podem ver, quer dizer, até meados da década de 80, estava todo mundo mais ou menos meio junto, né? Crescendo a taxas relativamente similares. A Índia era claramente, né, com um desempenho inferior, né, a países como o Brasil, aqui em verde, a países como o México. Você já via, né, países como a Coreia e a China dando sinais de que, né, iam crescer muito.
Mas o fato é que, sobretudo com relação à Índia, a história econômica, a estratégia é muito parecida, né? Todos com economias fechadas, substituição de importação, enfim, mesmo tipo de discurso anticomércio, etc. Né? Quando chega daqui para cá, que começam os movimentos de liberalização, etc., que a coisa se espalha. Né? Quer dizer, a Índia claramente, né, começa a ter um desempenho superior ao nosso. A gente, como sabe, passou a década de 80 com os desastres que a gente já conhece. O México a mesma coisa, e depois a retomada, né, começou nos anos 90, mas ainda assim o gap, né, o hiato de desempenho é muito grande. Né? Então o que está por trás disso? Quer dizer, acho que essa é a pergunta mais relevante quando a gente discute que tipo de lições isso pode levar para a região. Tá? Então, quer dizer, como já disse, quer dizer, as estratégias são muito semelhantes, quer dizer, até tanto na fase protecionista como na fase, né, de liberalização, e que eu destacaria aqui, ou seja, o que você pode pensar, por que a Índia teve um desempenho pós-reforma, né, tão melhor do que a região em geral. Primeira questão que eu destacaria seria a questão da responsabilidade fiscal, ou seja, mesmo nos períodos de economia fechada, né, os indianos conseguiram manter, né, uma política fiscal e monetária muitíssimo mais responsável do que a nossa, e mesmo nos momentos de crise, né, da crise grande que tiveram em 91, os números, quer dizer, não chegaram nem de perto às coisas que a gente viu no Brasil, quer dizer, a inflação bateu 13%, né, quer dizer, para eles era uma inflação elevadíssima, no nosso caso a gente sabe, enfim, a altura que chegou, a mesma questão no setor externo. Então eles começam, né, o período de reformas com a casa macroeconômica muito mais arrumada do que a nossa, né, que obviamente os beneficiou, né, na transição. O segundo ponto é o que chama aqui do bônus da distorção. Ou seja, não há dúvida que, apesar da semelhança, né, quer dizer, eles foram muito mais adiante em termos de intervir, do Estado intervir na economia, do que os países na região. Ou seja, interviram, estatizaram praticamente todos os bancos, a legislação trabalhista é super intervencionista até hoje, assim, coisas que a gente não viu aqui na região, mesmo nos governos mais intervencionistas. Então, quando você começa a mudar isso, você começa a reformar essa economia, não há dúvida que os ganhos marginais tendem a ser enormes, né? Porque o tamanho, o grau de distorção era tão grande, né, que você, enfim, é impossível que você não cresça. Na verdade, o que eu gosto de dizer é o que os indianos começaram a fazer na segunda metade da década de 80, né, com o Gandhi, né, que chamam da Piecemeal Reforms, foi o que a gente fez com o PAEG, né, e com o ministro Delfim na década de 60 e 70. Ou seja, as reformas que a gente fez naquela época, eles começaram a fazer, né, na segunda metade da década de 80 e conseguiram, passaram a crescer e, obviamente, estão partindo numa base muito mais baixa que a nossa. Né? Terceiro ponto tem que ver com a coisa do serviço, ou seja, isso, obviamente, não tem precedente na história do desenvolvimento econômico, né, pelo menos na história recente. Eles inventaram uma nova fonte de crescimento que é a exportação de serviços. Ou seja, é o único país que tem 40% das suas rendas de exportação em serviços, né, os serviços de informática. Né. Isso, enfim, não existe nada parecido e, obviamente, ajudou, né, ainda que não seja, como comento mais adiante, uma panaceia em termos de desenvolvimento, mas, obviamente, contribuiu para que eles tivessem um desempenho maior. O penúltimo ponto... business processing, serviços técnicos e o processamento de serviços. Exato. Perdão. Informação e tecnologia e os outros tipos de serviços. Enfim. O penúltimo tem a ver com a questão da herança, né, da substituição de importação em termos de capital humano. Nós também tivemos uma herança que não é desprezível, mas no caso deles, acho que, assim, até pelo volume, né, quer dizer, toda a história dos institutos de tecnologia da Índia, né, quer dizer, que criaram uma massa de engenheiros e de cientistas que viabilizou, né, essa outra questão aqui, a possibilidade de eles conseguirem ter exportado, assim, fazer com que o serviço seja uma fonte muito importante de crescimento. Tá? E, por fim, aqui eu acho que é importante chamar a atenção a isso, quer dizer, você olha todas essas questões, mas, apesar disso, tem assim, elementos que são comuns a toda a experiência de crescimento acelerado. Ou seja,
Você olha, os indianos investem mais do que a gente, ou seja, 35% do PIB, né, pouco mais do que a gente, e tem um crescimento da produtividade mais alto. Tá? Ou seja, nesse sentido não é um mistério, ou seja, não fazem nada, não tem nenhuma fórmula mágica que às vezes as pessoas buscam, por exemplo, no caso da China, no caso da Índia, é um Estado super poderoso que vai resolver tudo. Na verdade, você tem elementos que são muito assim, corriqueiros, comuns a qualquer estratégia, a qualquer desempenho de crescimento. Tá? Bom, passo então à questão do comércio bilateral. Aqui o grande elefante na sala, como no caso da China, né, é a complementaridade. Ou seja, qualquer dado que a gente olhe, né, de disponibilidade de recursos naturais, aqui tem água, terra e floresta, mas eu podia colocar, se tivessem dados confiáveis, minério de ferro, enfim, e por aí vai. A diferença é brutal, né? Quando você faz a conta per capita, e no caso da Índia ainda é mais, né, impressionante. Eles têm um problema de água seríssimo, né? Quando você olha o mapa de distribuição de água no mundo, eles estão alguns degraus acima, por exemplo, do deserto de Saara, né? Quer dizer, não há dúvida que, ainda que os governos não fizessem nada, né, se a Índia não façam nada, ainda que se a Índia continuar a crescer das taxas que estão crescendo, a taxa que está crescendo, vai ter que importar alimentos e outras matérias-primas em massa de uma região como a América Latina. Então, claramente, o fundamento está aí estabelecido. Aqui também parece até que é simétrico, né? São as quantidades de terras disponíveis, né, para a Índia, né? Quer dizer, esse amarelo, né, terras aráveis que ainda podem ser utilizadas para a agricultura. Esse é o caso da América Latina, que é em grande parte o Brasil que responde por isso. Tá? Então, obviamente, esse é o grande enfim, motor que pode empurrar essa relação. A gente poderia mencionar outras coisas, como, por exemplo, a similaridade que existe entre o perfil de demanda nas duas regiões, nas duas economias, né, essa grande massa de consumidores de baixa renda, que facilita o comércio de manufaturados voltados para esse tipo de público, mas, enfim, isso aqui eu acho que não há dúvida que é o grande, né, elefante na sala. Agora, o que passou com o comércio bilateral? Notem vocês, aqui a América Latina em geral, aqui é o Brasil com a Índia e China. Né? Olha, até 2000, você vê que não havia muita diferença no comércio, né, entre da região com a China e com a Índia, e a coisa começou a ampliar, né, a abrir esse ato enorme. A mesma história você vê no caso do Brasil, né? São dados até 2009, até o momento da crise. Né? Então, a pergunta aqui, ou seja, por que existe esse ato tão grande? Né? Se são economias, se a Índia é tão complementar com a América Latina como a China, por que a coisa abriu dessa maneira? É uma questão de tamanho, né? Ou seja, porque a Índia tem uma economia que é 4 vezes o tamanho perdão, a China tem uma economia que é 4 vezes o tamanho da Índia, ou será que existem outras questões? Antes de responder essa pergunta, tem uma outra característica do comércio bilateral que é importante a gente notar. Isso aqui são as exportações líquidas da América Latina para a Índia e China, ou seja, exportações menos importações para agricultura, minerais e para manufatura. China, qual é a característica principal que todo mundo conhece? Ou seja, um déficit enorme com relação a manufaturados, ou seja, 50 bilhões de dólares, tá? Com algum superávit na área, né, de agricultura e minerais. Se a gente olhar para a Índia, é muito parecido, né? Quer dizer, o mesmo tipo de padrão, né? Ou seja, o mesmo tipo, e não é nenhuma surpresa dado que a gente viu antes, né? Ou seja, o tipo de complementaridade. Agora, a diferença de escala é brutal, né? Aqui a gente está falando de 50 bi, né? Aqui a gente está falando de menos, uns 3 bilhões de dólares de déficit. Então a questão toda é por que essa diferença tanto, por que o comércio com a Índia não decolou tanto com relação à América Latina? Né? Bom, então, será que é uma questão de tamanho? Para responder isso, a gente usa o que os economistas chamam, olha, a elasticidade da renda da demanda de importação, né, de produtos latino-americanos da Índia e da China. Tá? O que isso aqui diz é simplesmente, quer dizer, quanto aumenta a importação da América Latina quando cresce o PIB da Índia e da China. Então, o que eu fiz aqui foi comparar 2000, que foi o ano em que as coisas começam a acontecer, nos dois casos, no caso dos dois países, com um período mais recente, e ver o que aconteceu com essa
com essa relação. Vocês veem que aqui, quer dizer, se seguir essa linha aqui, entre 90 e 2000, eles tinham mais ou menos o mesmo tipo de sensibilidade, ou seja, cresce o PIB chinês ou indiano em 1%, as importações cresciam da região em 0,5%. Tá? Agora, em 2000, o que acontece? A coisa se espalha, você chega com uma velocidade de 2,5%, ou seja, o PIB da China cresce 10%, as nossas exportações para a China crescem 20%. Tá? Enquanto que no caso da Índia, né, cresce bem menos, ou seja, metade. Tá? Então, se fosse só tamanho, essas coisas tinham que ser iguais. Né? Então, tem mais do que tamanho por trás dessa história. Tá? E, obviamente, o primeiro suspeito, né, que a gente chama atenção são as tarifas. Né? Ou seja, que é uma coisa conhecida, mas que normalmente não se fala muito nisso. Né? Perdão, não estou falando no microfone. Não se fala muito nisso. Mas, enfim, tem que se falar nisso. Quer dizer, desculpem os diplomatas, mas isso aqui é a tarifa média que os indianos cobram das nossas exportações. Né? Eu calculei a média usando as nossas exportações para o mundo. Né? Então, usei o peso das nossas exportações do mundo para calcular a tarifa média que cobram os indianos das nossas exportações agrícolas. Tá? 65%. Tá? O que é, obviamente, enfim, proibitivo, né? E sem levar em consideração as barreiras não tarifárias, fitossanitárias, enfim, todo o arsenal que a gente conhece. Tá? No caso das manufaturas, 20%. Tá? No nosso caso, o mesmo exercício, né? O espelho, né? O que a gente cobra dos indianos em termos de tarifa, não é essa, enfim, barbaridade, perdão pela expressão, mas tampouco são tarifas, que se pode dizer, pequenas. Tá? Então, desse ponto de vista, não há grandes surpresas, porque o comércio até agora não decolou. Né? Ou seja, você tem um obstáculo em termos de barreiras alfandegárias que é brutal. Um outro ponto, que aliás foi tema daquele estudo que eu apresentei aqui, né, há uns 2 anos, é a questão dos custos de transporte. Né? Porque a gente sempre está acostumado em comércio a falar só de tarifa e tarifa e tarifa, mas, na verdade, quando você olha os dados hoje em dia, os custos de transporte são, né, tão importantes, pelo menos tão importantes ou mais importantes do que as tarifas do ponto de vista de barreiras ao comércio. E aqui o que a gente conseguiu foi os dados de tarifas, né, que esses países da região cobram dos produtos indianos, que são as barras em amarelo, e os dados de frete, né, dessas importações. Isso aqui é o quanto custa de frete dividido pelo valor das importações, né, o frete é de valor. Vocês podem notar, ou seja, os custos de frete são praticamente iguais, quando não maiores do que os custos de tarifa. Tá? Isso é o lado, né, nosso, né, ou seja, quanto a gente cobra dos indianos. Como a gente exporta produtos commodities, produtos pesados, etc., se a gente tivesse esses dados do lado indiano, não tenha dúvida que os fretes seriam muito maiores. Ou seja, falta uma ligação direta, quer dizer, tem um custo enorme para você enviar produtos à Índia. Simplesmente o fato de que você não tem uma ligação direta, isso significa uma tarifa de valor adicional de 16% em cima das 60% que já tem que pagar. Então, não há dúvida que o segundo suspeito dessa história, né, tem a ver com as tarifas, perdão, com os custos de transporte. Investimentos. O que aconteceu de investimento até agora? Aconteceu muito pouco, o que, na verdade, não é muita surpresa. Né? Ou seja, é difícil que você tenha um volume grande de investimentos se você não tem muito comércio. Né? Quer dizer, o comércio funciona como um instrumento de difundir informação, aproximar as pessoas, etc. Então, quando você olha, tanto do lado da América Latina, Brasil ou Índia, eles investem aonde? Eles investem nos seus principais parceiros comerciais. Né? A Índia investe na União Europeia, investe nos Estados Unidos, e nós fazemos a mesma coisa. Tá? O que tem de número aqui? Difícil você conseguir dados muito atualizados por parte da Índia, em termos de onde que eles estão investindo. Né? Mas os últimos dados que eu consegui, quer dizer, chega a 4% total do investimento externo indiano, que vem crescendo bastante, ou seja, nos últimos 5 anos o anual chegou a 10 bilhões de dólares. Tá? A gente tem uma parcela ainda muito pequena. Você tem algumas coisas que são simbólicas e que sugerem que você pode ser otimista em relação a isso. Você tem a Jindal Steel na Bolívia, que é um investimento que pode chegar a 2 bilhões de dólares. Né? Você tem todas as empresas de informática praticamente nos países da região, em todos os países da região.
Isso, obviamente, não aparece no Banco Central porque investimento é mínimo, né? Ainda que em termos de tecnologia, de conhecimento, seja importante. Você tem coisas como a Renuca no Brasil, que acho que é uma coisa que é perfeita no seguinte sentido, ou seja, é o investimento da maior refinaria de açúcar da Índia no Brasil, comprando usinas de açúcar aqui no estado de São Paulo, e que abre as portas para a exportação desse produto na Índia. Obviamente, do ponto de vista da economia política, é muito mais fácil você ter uma companhia indiana exportando para a Índia do que se tivesse uma companhia brasileira, né? Os dados para o Brasil sugerem que entre 2001 e 2009 foram 119 milhões de dólares de investimento indiano, o que é uma gota no oceano, né? Quer dizer, tem muito que avançar em relação a isso. E no caso do nosso caso, nossos investimentos lá, você tem também muito pouco investimento, ou seja, quase que desprezível em relação ao total dos fluxos, mas, de novo, você tem alguns exemplos importantes, joint ventures da Petrobras com a companhia de gás indiana, com a Petrobras indiana, você tem a Marco Polo com a Tata produzindo ônibus na Índia, que é aquela ideia, né, de que você tem um mercado com um tipo de preferência de consumidor semelhante, né? Você tem a VEG, enfim, você já tem pelo menos tem uma coisa diferente do que foi em relação à China, né? Quer dizer, antes de que a Índia explodisse, a gente já tem lá algumas pegadas importantes, principalmente na área de manufatura. Bom, você tem mais 10 minutos. Tá bom. O tempo está perfeito. A última dimensão, então, tem a ver com a questão da pressão competitiva, né? Tá? Aqui eu divido em dois animais muito distintos, né? Serviços, não é que a gente está lá no mercado e está chegando esse grande competidor ameaçador, tá? Que foi como o caso da China, por exemplo, né? No caso de serviços, a Índia é o grande incumbente, ou seja, é o grande poder estabelecido. Eles inventaram essa história, né? Então, é difícil você conseguir dados globais que sejam confiáveis em relação à exportação de serviços. Esses dados dos Estados Unidos são bastante razoáveis e dá para ter uma ideia da diferença, né? Ou seja, a Índia exporta para os Estados Unidos, incluindo as filiais indianas dos Estados Unidos, algo como 5 bilhões de dólares em termos de serviços, isso só olhando serviços de informática, né? Sem considerar aqueles outros serviços, né, técnicos, de processamento, etc. Tá? O mais próximo da região que aparece é o México. Vocês olhem que você não chega nem a 1 bilhão de dólares, e aparece o Brasil com uma quantia ainda menor. Enfim, aqui o hiato é enorme, ou seja, não se coloca a questão de competir diretamente com a Índia, né? Até porque a gente tem uma restrição enorme em termos de engenheiros, ou seja, de disponibilidade de mão de obra, que não é o caso da Índia. A Índia produz 500 mil engenheiros por ano, né? Quer dizer, a região como toda não chega a 50 mil engenheiros. Tá? Então, aqui a estratégia mais óbvia é usar o fato que a gente tem vantagens locacionais, a coisa da língua, né, no mercado espanhol americano, e mesmo no mercado local, você tem a coisa do fuso horário, e os indianos já perceberam isso, não é à toa que eles estão em todos os países da região. Então, na verdade, a Índia pode ser, né, um aliado no desenvolvimento dessa indústria na região, no sentido de prover o know-how que eles já têm e prover, inclusive, mão de obra. Ou seja, não sei porquê, você olha, você vai pela região, existe uma série de restrições, é uma dificuldade enorme para um engenheiro indiano conseguir trabalhar, né, conseguir permissão de trabalho, né? Olha para Silicon Valley, né? Quer dizer, porque os caras entraram em massa lá, né? E olha o que aconteceu. Quer dizer, se tem uma restrição enorme de mão de obra nessa área, a gente não está falando de trabalhador de chão de fábrica, né? Gente super qualificada que pode ajudar enormemente o desenvolvimento dessa indústria. Tá? No caso do outro serviço, eu não tenho tempo para entrar em detalhe aqui, a distância é bem menor, são serviços menos sofisticados, né? Call center, esse tipo de coisa. Aí, obviamente, a gente é muito mais competitivo e a diferença em relação à Índia não é tão grande. Tá? Tem uma questão de cooperação também importante que explodiu, ou seja, você olha o número de memorandos assinados. Aliás, o presidente Fernando Henrique teve uma participação importante nisso, ou seja, de dar o pontapé inicial esse número de cooperações, mas por toda a região você vê uma atividade enorme. Agora, é interessante que isso só acontece depois que a abertura começou a tomar, a se efetivar em ambos os lados. Antes disso não existia, apesar de toda a retórica sul-sul,
né, não existiam incentivos para que essa coisa acontecesse. Né? Quer dizer, o fato de que eles passaram a abrir a economia, buscar novos mercados, levou a uma atividade de cooperação mais intensa. E, por fim, a história de manufaturados, que não é nada bonita. Né? Quer dizer, aqui, enfim, a China, por si só, já nos deixa bastante preocupados. Né? Ou seja, mas quando você olha a Índia, e esse gráfico aqui já é revelador. Quer dizer, eu tive que usar dois eixos para conseguir colocar todo mundo no mesmo mapa. Né? Quer dizer, desse lado eu coloquei a Índia e o Brasil, né? E daquele lado está a China e o México. A China, né, aqui em vermelho, saiu em 90 de 2%, né, a participação no mercado mundial, e está com algo, lendo naquele eixo, né, está com algo quase que 18% do mercado mundial. Tá? A Índia, você olha que a trajetória, a tendência é muito parecida. Ninguém fala da Índia como competidor de manufaturados ainda, né? Mas a trajetória não deixa nenhuma dúvida. Tá? Obviamente você vai ler por aqui. Né? Os caras têm o quê? 1,3%, 1,3% do mercado mundial, mínimo. Né? Mas a tendência é clara. Tá? Ou seja, esses caras estão vindo e provavelmente vão incomodar bastante. O México, que se lê naquele eixo também, teve um certo boom com o NAFTA, né? Mas a partir do momento que a China começou a decolar e acabou todos os acordos de multifibra, etc., né, a tendência não é muito animadora. Tá? O Brasil, é uma coisa meio errática, circulando aqui entre 0,7% do mercado mundial, melhorou, nessa época, um palpite, um câmbio mais favorável, uma economia mais estável, mas ainda assim, quer dizer, a tendência não é nada animadora, e sobretudo porque num patamar bastante reduzido. Tá? Quer dizer, bom, eu resumo agora as conclusões. Então, pode a Índia repetir esse comércio explosivo que tem, né, a região com a China, né, o que teve a região com a China na última década? A resposta é afirmativa, mas exige uma série de qualificações. Né? Quer dizer, não há dúvida que as oportunidades existem, simplesmente porque existe uma complementaridade enorme em termos de recursos naturais, mas o fato é que existem barreiras comerciais enormes. Né? Quer dizer, acordo Índia-Mercosul cobre 400 produtos de 5.000, né? Quer dizer, não arranha nem um pouco esse tipo de problema aqui. Na área de transporte, muito pouco foi feito, ou seja, é difícil que essa coisa se torne uma realidade sem que, né, se tenha uma ação efetiva com relação a essas duas, pelo menos essas duas barreiras. Tá? Outra coisa, a questão da pressão competitiva tem muito mais a ver com manufatura do que com serviços. Né? Serviços, eles, na verdade, são um parceiro que pode nos ajudar a desenvolver a indústria, mas no caso da manufatura, não há dúvida que só vai tornar a nossa vida mais miserável. Ou seja, vai ser muito difícil competir com salários que são ainda menores do que os chineses. E mais que isso, quer dizer, por que eu tenho tanta certeza que eles vão realmente se tornar um competidor formidável? Porque eles têm um imperativo político enorme, ou seja, eles têm ainda quase 60% da população na agricultura. Né? O boom de serviços em nada ajudou a resolver o problema de emprego. Se olha a série de emprego da Índia, desde que eles começaram a crescer muito, parece um eletrocardiograma de um morto. Ou seja, o emprego não cresceu em nada. Quer dizer, serviços, informática, é 2% do emprego total. Então, não tem jeito, quer dizer, eles têm que entrar em manufatura pesado, eles têm que fazer o que a China fez, se eles querem reduzir os 40% de nível de pobreza que eles têm. E, enfim, obviamente a gente vai ter que enfrentar mais esse desafio. E, por fim, a questão do que cresce a Índia, né? As coisas que eu falei no início. Obviamente, como todo país que cresce, tem um debate infindável entre os economistas, se foi o Estado, se foi o mercado, etc. Eu não vejo muito como você não admitir que, dizer, a partir do momento que a Índia começou a abrir a economia, o crescimento floresceu quase que imediatamente. Obviamente não é laissez-faire, como eu disse, as tarifas ainda são muito elevadas, mas em termos relativos, a economia que eles tinham antes, o isolamento que eles tinham antes, não há dúvida que o comércio jogou um papel
fundamental, né? Assim como outras questões, como eu tinha dito antes, os fundamentos clássicos de qualquer experiência de crescimento, a questão do investimento, a questão da disciplina fiscal, capital humano, inovação e um forte crescimento da produtividade. Enfim, eu fico por aqui, enfim, gostaria de escutar meus comentários. Obrigado. Maurício falou sobre a Índia com uma precisão britânica, né? Realmente 30 minutos. Eu sugeriria que o professor Delfim fizesse agora os seus comentários e ao final o professor Castro.